Entrevista com Arão Josino. A política passada a limpo. Vamos passar a limpo a política aqui com Arão Josino. Muito bom dia, Arão. Bom dia, Odair, Aldori, bom dia a todos os nossos ouvintes nessa sexta-feira, chegando o nosso ponto de vista. Semana agitada, reforma tributária acontecendo no nosso país, e aí o que vai acontecer nos próximos episódios, né, Odair? Pois é, foi aprovado em primeiro turno, votação expressiva, né? Brotou o voto ali, mas também teve um regador importante. Odair, mais uma vez o nosso país fazendo uma reforma no sistema, uma reforma importantíssima, sem dialogar com aquelas pessoas que mais têm interesse em falar sobre o tema, os pagadores de impostos, né? Nós vimos uma reforma tributária sendo votada em primeira votação essa semana, com um texto final que foi alterado inúmeras vezes e que nem os deputados federais, que são aqueles que votam, tinham conhecimento do que de fato estava escrito naquele texto. Simplesmente foi para a votação sem que antes houvesse um debate com a sociedade civil, um debate com a comunidade que entende sobre o assunto, com as federações, com as entidades, com os próprios parlamentares. A gente viu algo muito parecido há um tempo atrás, que foi a reforma política. Reforma política também, aquela vez, foi votada a toque de caixa e pouco trouxe resultados para o nosso país. A reforma tributária é indiscutível, ela é necessária e fundamental. Nós temos um sistema tributário hoje extremamente complexo, um sistema tributário pesado porque a gente sabe que o Brasil se tornou um grande elefante que para movimentar esse elefante precisa de muito dinheiro, precisa de muitos impostos e frente a isso a reforma tributária ela é fundamental. Porém, da forma como está sendo feita, né, pelo que a gente percebe, pelo pouco que a gente sabe, porque também não tivemos muita informação até o momento, é de acordo com o que o governo tem de interesses. Então eu trouxe algumas informações muito importantes para compartilhar aqui nessa manhã de sexta-feira. Olha só, nós temos hoje no nosso país quase 90 tributos, entre as taxas municipais, estaduais, federais, 90 tributos. Em 88, na Constituição, 21,42% do PIB representava impostos que nós pagamos. Hoje nós estamos em 33,71%. Veja o crescimento de 88, quando nós tivemos a nossa Constituição assinada, para agora, né? De 21,42% do PIB, nós passamos para 33,71%. Basicamente, nós trabalhamos 5 meses por ano só para pagar os impostos. Que a carga tributária é excessiva, está aí. É evidente que é. Que nós precisamos de uma reforma tributária, com certeza. Mas não dá, Odair, no momento como esse que nós estamos passando, de uma reforma tão importante para o sistema brasileiro, essa reforma ser discutida da forma como foi, nos bastidores, por um grupo pequeno de pessoas, sem ouvir as federações, sem construir isso com as bancadas, simplesmente colocando um texto que foi alterado inúmeras vezes para votação, sem nem o conhecimento de todos os deputados federais. Tanto que ontem, a própria Fiesp, que é a Federação de Indústrias do Estado de São Paulo, que talvez seja a federação mais forte, mais influente no nosso país, a Fiesp, que sempre foi uma grande defensora da reforma tributária, ela lançou um manifesto de apoio à votação, no entanto, com 40% das suas entidades contrárias ao texto que foi apresentado no Congresso Federal. Ou seja, a Fiesp não conseguiu se posicionar por unanimidade, não conseguiu se posicionar de fato como uma federação, porque nem as entidades que integram a Fiesp, que é a entidade mais forte que nós temos hoje na indústria do nosso Brasil, foi ouvida e conseguiu participar da construção desse texto. Pois é bem simples da gente entender. Tem quem paga e quem cobra. E quem está legislando é quem cobra. Sem a participação de quem paga,
que é quem paga as contas, que é quem paga o salário de quem cobra. Essa é a situação, entende? É uma situação esdrúxula que está acontecendo aí. Também concordo plenamente com você, é uma reforma, 30 anos que já se batalha aí por uma reforma tributária, né? E só que uma reforma que você não sabe, e eu fico abismado com deputados votando a favor de alguma coisa que eles nem sabem exatamente o que é, mas a gente sabe, daqui a pouco você vai comentar isso também. Agora, ainda ficou aí no limbo essa questão, para mim ao menos, vendo algumas notícias sobre aprovação, enfim, agora, porque foi aprovado aí na calada da noite ontem, rapidamente e tal, então agora está começando a sair, mas essa situação do ISS e do ICMS, né, que está se tornando um imposto só e que sairia das mãos dos municípios e do Estado a gestão dos únicos impostos que eles teriam para gerir aqui nas bases, né? O município ISS, o Estado ICMS, e iria ser formado comissões lá em Brasília, ou seja, Um conselhão. Um conselhão lá em Brasília, ou seja, qual é o governo que não vai formar maioria num conselho e como é que critérios vai se usar para... Isso ainda é uma incógnita, eu não consegui acompanhar se isso passou junto com o texto ou não. Pelas poucas informações que nós temos, a reforma tributária também é uma afronta ao Pacto Federativo, lá da Constituição de 88, quando você divide as responsabilidades e divide também a carga tributária entre os entes federados, ou seja, os municípios, os estados e o Distrito Federal e a nação, a União, né? E o que nós temos aí, pelo que nós temos de informação da reforma tributária, é que o ISS, que hoje é um tributo municipal, e o ICMS, que é um tributo estadual, mas que uma parte considerável vem para os municípios, será centralizado, então, em Brasília. Ou seja, você está cada vez mais centralizando o poder lá em Brasília, lá junto ao governo federal. Os municípios cada vez mais reféns, os municípios cada vez mais dependentes de passar o Pires lá em Brasília para conseguir os recursos necessários. Em contrapartida, cada vez mais os municípios com responsabilidades na saúde, na educação, na infraestrutura, porque a gente sabe, o governo do estado e o governo federal estão distantes, né? A prefeitura é que está próxima da vida das pessoas. A vida das pessoas acontece nas cidades. Então, quando você tem um tributo municipal, o prefeito minimamente, ele tem aí a independência junto com a Câmara de Vereadores de tomar decisões. Agora, quando ele centraliza em Brasília, ele fica sempre nessa dependência dos repasses, o que é um risco muito grande e é uma afronta ao Pacto Federativo. Pois é, havia sempre uma reclamação dos municípios, dos estados, pela questão do Pacto Federativo, para que mais recursos viessem de Brasília, para que fosse mais Brasil, menos Brasília, mas essa reforma tributária vai totalmente para o lado oposto disso aí, totalmente para o lado oposto. Exatamente, tanto que as entidades que representam aí os municípios, os estados, têm batido fortemente em relação a isso. Ontem à noite, o governador Jorginho Melo se posicionou também contrário ao texto que está sendo votado pela Câmara dos Deputados. Os prefeitos, principalmente das grandes cidades, se mobilizando muito, porque para as pequenas cidades, o ISS não é um tributo que representa tanto. Então, por exemplo, para um município como Ascurra, o ISS é muito pequenininho. Mas para um município como Blumenau, do porte de Blumenau, o ISS já tem uma representatividade importantíssima no orçamento. Então, os grandes municípios estão extremamente preocupados com essa reforma tributária. Muito bem, o segundo tema que a gente vai conversar, que tem a ver também com esse primeiro, são os recordes. Como eu falei, o regador foi grande para que brotasse votos aí dessa reforma e de outros projetos que estão sendo aprovados, tudo na base da emenda parlamentar ou do orçamento secreto, enfim. Odair, é para ver como o sistema brasileiro ele precisa mudar, ele precisa sofrer uma grande revolução. O problema é que essa mudança depende de quem está lá. E para quem está lá, o sistema está funcionando e funcionando muito bem, pelo que a gente tem percebido. As emendas parlamentares, elas se tornaram um toma lá da cá. E fizeram com que o Brasil se tornasse parlamentarista, mesmo tendo um presidente da República. Porque hoje quem comanda o Brasil é o Congresso. E é o presidente da Câmara dos Deputados
o deputado Arthur Lira. Num toma lá da cá, onde você tem uma quantidade absurda de emendas parlamentares, absurda. Para quê? Para que os deputados consigam manter os seus currais eleitorais, os seus municípios, em troca de votos. E aí o executivo vota aquilo que é de seu interesse. Reforma tributária é um caso desses. Reforma tributária é um texto de interesse do executivo, de interesse do presidente da República, que foi aprovada por uma grande quantidade de votos favoráveis a partir da liberação aí de 7 bilhões de reais de emendas ao longo dessa semana. 2 dias, basicamente. 2 dias, basicamente. 2 bilhões e 100 em um dia, 7 bilhões alguma coisa, não, 5 bilhões alguma coisa ontem. Ontem, na véspera não, no dia da votação. Então, perceba que o sistema ele está construído de uma forma em que o parlamento tem tomado as grandes decisões, mas a partir dos seus interesses individuais. Quais são os seus interesses individuais? A distribuição de recursos. Por quê? Porque o poder está cada vez mais centralizado em Brasília, a reforma tributária traz isso, o pacto federativo não acontece, então os prefeitos, os vereadores, as lideranças municipais cada vez mais dependentes de Brasília. O dinheiro está onde? Nos ministérios? Não. O dinheiro está no Congresso, está lá na Câmara dos Deputados. Então, as lideranças municipais tendo que passar com o pires na mão, lá na Câmara dos Deputados, para conseguir os recursos. O que isso significa? Que na próxima eleição, o gestor municipal estará amarrado com aquele parlamentar que liberou o recurso, vai apoiá-lo na sua base e você vai mantendo os mesmos deputados federais lá em Brasília, lá no Congresso. Então, realmente, o sistema está montado para funcionar da forma como aqueles que lá estão têm interesse. Só que não estão conversando com um dos principais atores, né, dessa situação, que é o eleitor. E o eleitor está ficando de fora. O eleitor está ficando de fora da discussão. E quando eu falo eleitor, estou falando de quem representa o eleitor também na base aqui, os empresários, as associações empresariais, enfim, esse pessoal está ficando de fora. E a gente vai falar de um terceiro tema que mostra isso, que não basta mandar dinheiro, que não basta. E isso não está necessariamente garantindo o voto. Então, o sistema, eu acho que está bem montado, mas tem vamos imaginar um tripé, mas tem uma perninha desse tripé bem manca. Odair, a política tradicional ainda não entendeu que virou a chave. Até um tempo atrás, até eleições, 2, 3 eleições atrás, o eleitor ele não tinha tanto acesso à informação. A rede social ainda não era tão presente na vida das pessoas. E a política, as campanhas eleitorais, elas eram feitas desta forma, em que o parlamentar, em que o deputado tinha a sua rede de lideranças municipais, dependentes dos repasses de recursos através de emendas, em que essas lideranças pediam o voto e o eleitor votava, porque aquela liderança estava pedindo. A coisa está mudando, a chave tem virado. Isso a gente tem percebido nas últimas eleições. O eleitor hoje, ele vai para o Instagram, ele vai para o Twitter, ele vai para o Facebook, ele vai lá no Google pesquisar as últimas notícias e ele já tem entendido qual é a posição, qual é a postura dos parlamentares. Mas a política tradicional ainda não entendeu isso. E talvez seja justamente por isso que nós estamos batendo recordes de liberação de emendas parlamentares. Porque cada vez mais os parlamentares que lá estão precisam que aumente o número de emendas para eles manterem a sua estrutura. Porque o eleitor está mais inteligente, está mais bem informado, o eleitor está sabendo em quem votar e a situação tem mudado. Pois é, aqui em Santa Catarina, para a gente encerrar o nosso nosso ponto de vista, já estava aqui misturando as coisas, né, com política com pimenta, mas encerrando o nosso ponto de vista de hoje. Hoje tem um pouquinho de pimenta também aqui, né? Tem bastante pimenta hoje por aqui, sim, né? O Pix do Moisés, então, o Tribunal de Justiça por aqui, dizendo que é constitucional, mas que a forma de repasse tem que ser mais transparente. Agora está uma briga de narrativas entre o ex-governador Carlos Moisés e o governador Jorginho Melo.
A votação ela foi muito clara. Ela disse o seguinte, que a forma de repasse implementada no governo Moisés, que foi o famoso PIX, as transferências especiais, elas são constitucionais. Ou seja, o executivo pode fazer. Porque você tem já esse formato de liberação de recursos através das emendas impositivas, que são as emendas indicadas pelos deputados estaduais, em que o recurso ele cai direto na conta do município, sem a necessidade de você apresentar um projeto, assinar um convênio, isso ser aprovado por técnicos. Depois o município tem que apenas prestar contas da utilização deste recurso. Então, constitucionalmente, o Tribunal de Justiça entendeu de que sim, que o Executivo também pode fazer esse tipo de repasse para os municípios. Então, isso está decidido. Porém, o Tribunal de Justiça disse o seguinte, olha, vocês até podem liberar através de transferência especial. Isso é constitucional. Mas vocês precisam ter mais cuidado com a forma de repasse. Isso é, com a transparência. Por quê? No momento em que o governo Moisés começou a liberar as transferências especiais, ele liberou de acordo com aquilo que o governo estava dialogando com a Assembleia Legislativa, com o que tinha de projeto, mas não tinha uma regra, não tinha um regramento. Então teve município que recebeu muito dinheiro, teve município que não recebeu quase nada, teve município que recebeu para uma obra de cunho regional, uma obra de interesse do Estado para o desenvolvimento, teve outro município que recebeu para atender uma determinada comunidade. Enfim, não se teve uma regra, um regramento claro de que forma que o governo do Estado iria repassar e de que forma ele daria transparência para esses repasses. Então, o que o Tribunal de Justiça trouxe foi essa decisão. Governo Jorginho, você pode fazer transferência especial, é constitucional. No entanto, você tem que criar uma regra para trazer transparência, seguindo aquilo que o Tribunal de Contas do Estado exige, né? Então, agora tem uma guerra de narrativas, porque o Moisés diz que ele fez certo, o Jorginho Melo disse que o Moisés fez errado, então eles estão numa guerra, mas... Enquanto isso... Mas é importante trazer esse posicionamento, e daí talvez não seja nem tanto um posicionamento do Arão jornalista, comentarista aqui, mas do Arão prefeito. Odair, a forma como se foi construído o repasse desses recursos desburocratizou e facilitou muito a vida das prefeituras. E as prefeituras, elas têm uma série de regras, elas seguem a legislação da transparência, da licitação, elas têm Ministério Público, elas têm Tribunal de Contas analisando as contas todos os anos. Então, para o Estado, né, para que você tenha uma maior eficiência na liberação de recursos, de fato, as transferências especiais vieram para ajudar, para desburocratizar. Eu estava falando antes aqui nos bastidores para você e para o Aldori, nós temos, por exemplo, emendas parlamentares que levam de 2 a 3 anos para serem liberadas. Por quê? Pela burocracia que existe. Você tem que mandar todos os projetos para a Caixa Econômica tem que aprovar, a Caixa Econômica tem uma pilha de processos para analisar, isso demora uma eternidade, depois o processo volta, você licita, manda a documentação de novo, e assim passam 2, 3 anos, e aquele recurso que você tinha previsto, a inflação acabou gerando aí um custo muito maior para a obra, para o investimento, você tem que tirar recursos próprios. Então, de fato, a transferência especial, ela desburocratizou e ela veio para facilitar a vida dos municípios. Agora é uma questão deles pararem com essa briga aí, com essa guerra de narrativas político-partidárias e, de fato, contribuírem para que o processo seja cada vez mais transparente, seguindo as exigências do Tribunal de Contas para facilitar e para fazer com que o dinheiro que nós pagamos, para fazer com que os impostos que nós pagamos volte para os municípios para, de fato, haver um melhor serviço público, para que você tenha obras de infraestrutura, para que você contribua com o desenvolvimento do lugar onde nós vivemos. Muito bem, e que realmente essas obras que estão em andamento aí e que estão paralisadas possam ser o quanto antes concluídas. E assim a gente encerra na manhã desta sexta-feira, são 8 horas em ponto.